se eu tô querendo, sabe, entrar num determinado nicho, mas sabe o que acontece? Tem muita gente, ou, ai, se eu queria fazer uma determinada coisa, mas eu não sei se tem público para isso, né? Então existem duas coisas aqui. Quando tem muita procura e pouca oferta, é um cenário maravilhoso, o nicho tá ali, ó, tranquilinho, porque você pode fazer o seu negócio, mas tem que ter uma observação: se não tem ninguém falando sobre isso, isso também pode se tornar uma ameaça, porque pode ser que pessoas tenham tentado falar sobre esse determinado assunto e não virou, não teve demanda suficiente. Às vezes você querer inovar demais nem sempre é tão bom assim. Então é sempre bom você dar uma olhada no que já está acontecendo. E aí acaba surgindo um outro problema, que as pessoas ficam falando assim: ah, não, mas o meu nicho tá super saturado. Tem muita gente, não, tem muita gente falando de marketing digital, tem muita gente falando de unha de fibra, tem muita gente falando de maquiagem e por aí vai. E aí o que você tem que fazer quando chega dentro disso? A gente tem que subnichar. Então a gente tem que diminuir um pouquinho mais ainda e atender necessidades ainda mais específicas para que a gente efetivamente consiga se diferenciar. Então, o mercado é o quê? É a pizza. O nicho é o quê? É uma fatia dessa pizza, uma fatiazinha daquele mercado que atende algumas dores, algumas dúvidas e necessidades específicas. O subnicho, ele é como se fosse uma fatia ainda menor ou apenas um dos elementos daquele pequeno pedaço, daquele pequeno mercado. Então, o mercado é a pizza, o nicho é uma fatia da pizza e o subnicho, ele é um dos elementos daquele pedacinho de pizza que você tirou ali. Ou seja, no caso aqui eu escolhi o queijo para fazer a analogia com vocês. Então, o queijo, ele é o subnicho. Então, o subnicho, ele vai assim, de uma forma muito específica, atender às necessidades que o nicho maior não atendeu. Uma coisa legal de fazer analogia com o subnicho é o seguinte: muitas coisas surgem de problemas que nós temos, problemas pessoais que nós temos e nós não encontramos soluções no grande mercado ou no pequeno mercado, ou seja, a gente não encontra nem na pizza e nem no pedaço da pizza e a gente acaba criando uma necessidade que vira o subnicho. Então, muitos novos mercados e negócios surgiram exatamente disso, das pessoas não encontrarem soluções. Um exemplo aqui: o mercado, saúde e bem-estar. O nicho, alimentação. O subnicho, alimentação vegana. Então, tem muita gente falando de alimentação, mas não tem tanta gente assim falando de alimentação vegana, entende? Então, a gente ainda subnichou e consegue atender uma parcela ainda mais específica da nossa audiência e da necessidade das pessoas.